ter oportunidade de conhecer uma classe, né? Aí a tia não vai colocar, aí eu vou colocar uma hoje, outra amanhã. Não. Até porque vai confundir um pouco a cabeça de vocês, tá? Então, assim, a gente viu já sobre os animais, né, vertebrados, que são aqueles que têm uma coluna vertebral e um crânio, né? No caso, nós também. Vimos também sobre os peixes, na aula passada a gente viu sobre os peixes, né? Os peixes, a gente viu algumas características, né, que eles são fundamentais. Por quê? Os peixes, eles vivem na água, né? Isso a gente já é fato, né? A gente já sabe, a gente já conhece, né? Que eles se locomovem através das nadadeiras, né? Porque eles precisam nadar, tá? E como todos os animais, né? Eles precisam de oxigênio para poder viver, né? Nós também precisamos do oxigênio, por quê? Porque o oxigênio é fundamental para a nossa respiração, certo? Então, assim, nós temos alguns animais, né? A maioria deles são cobertos por escamas, né? O corpo deles é coberto por escamas de alguns peixes, não são todos. Alguns têm a pele lisinha, né? Mas a gente viu que eles respiram através de quê? Das brânquias, né? Os peixes, eles respiram através de brânquias, certo? Que as brânquias são responsáveis, né, pela respiração dos peixes, certo? E eu estava até esses dias observando, né, algumas características de alguns animais, porque eu sempre gosto de estar fazendo pesquisas para poder estar falando, né, para vocês, certo? Que eu gosto de falar uma coisa certa, tá bom? E eu olhando aí, tinha um comentário de uma, um comentário de uma professora que ela dizia assim: os peixes são iguais a algumas pessoas, né? Morrem pela boca. Aí teve alguns questionamentos, né? Que fizeram a essa professora, porque ela falou isso. Por que que os peixes morrem pela boca? Né? Porque eles, né, o que for jogado para eles, eles vão comer, né? Aí, quando ela se refere que algumas pessoas, né, morrem pela boca, quer dizer que são aquelas pessoas que comem tudo, né? Nem tudo pode comer e acaba comendo tudo. Eu entendi esse questionamento dessa maneira, né? E algumas pessoas fizeram algumas perguntas em relação a isso. E ela comparou algumas pessoas, né, com peixes, por causa desse comentário que ela fez. Mas, enfim, a gente viu sobre os peixes, né? Tia passou um videozinho para vocês, né? E eu até me exaltei um pouco, né, em relação às conversas, porque na hora do vídeo alguns estavam conversando, não eram todos, né? Amanhã vai ser do mesmo jeito, porque hoje a gente vai ver o conteúdo sobre os anfíbios na página 126. E amanhã a tia vai novamente passar um videozinho sobre os anfíbios. Quando a gente fala em anfíbios, a gente vem logo na cabeça da gente o quê? O sapo, aquelas rãs nojentas. Ai, meu Deus do céu. Gente do céu. Eu acho, não sei se foi aqui que eu comentei, não, acho que foi com o quarto ano. Gente do céu, eu tenho um pânico imenso daquelas rãs, seja ela grande ou pequena, né? Eu Porque, também, eu tenho. porque aqui na minha casa, é, eu moro na parte de cima, no apartamentozinho. Gente, eu não sei o que é que acontece, não, mas parece assim que pegam todas e jogam pra cá. Minha Nossa Senhora, gente, tem dia que tem uma para dormir e outra para acordar. Aquelas E rãs bem grandonas, né? A famosa rã de bananeira. E eu não sei por que é que aparece aqui, né? Porque aqui não tem, não, por perto não tem bananeira. Não tem muito, né? Até uma rua movimentada, mas gente do céu, tem umas que aparece que parece um sapo.
Meu Deus do céu, eu não durmo, não. Eu durmo toda trancada, ainda forro a porta com um pano para não ter perigo de nada entrar. Eu sou medrosa. Então, hoje a gente vai falar sobre esses bichinhos aí, né? Eles são até em certa parte inofensivos, né? Em relação aos anfíbios, gente, eu ouvi uma vez um comentário de uma mulher, já a senhora, né, de idade que ela tem mais experiências, falando sobre as rãs, né? Ela disse que a gente, no caso, nós que temos medo, né? Digamos que eu tenho medo de rã, né? Seja ela grande ou pequena, ela disse que a rã sabe detectar, né, a pessoa que tem medo. Diz que atrás da orelha da gente tem tipo digamos que alguma coisa que a rã sente, né? Tipo um cheiro, alguma coisa que a rã sente, né? Que você tem medo. Eu não sei, gente, se isso é realidade, né? Eu ainda não me aprofundei nesse assunto. Mas diz que que a rã, ela sabe que você tem medo através desse negocinho atrás da orelha. Não sei se isso realmente é verdade, né? Mas eu não sei, eu só sei que eu devo ter, né? Porque parece assim uma coisa, quando aparece uma, elas me procuram ou eu vejo logo, né? É inevitável. Então, assim, vamos continuar, né? Na aula passada, a tia passou uma atividade para vocês no caderno, né? A primeira questão dizia assim: dê exemplos de A. Três animais com coluna vertebral. Aqui no meu conteúdo, no meu livro, tem três animais com coluna vertebral. Ele deu o exemplo do sapo, do gato e do boi. Ele deu esses três exemplos: o sapo, o gato e o boi, certo? Se vocês tiverem colocado outro, o importante é que tenha coluna vertebral, né? E crânio, tá? Dois animais com nadadeiras. Aí ele deu aqui a baleia e a cavala, né? Que também tem nadadeiras. Dois exemplos. Se vocês tiverem colocado outro tipo de peixe, tudo bem. O importante é ter nadadeiras. E dois animais com pelos, né? Aqui tem o gato e o rato, certo? Se vocês tiverem colocado outro, né? Também não tem problema. Foi o que eu falei. Aqui é só uma sugestão de resposta, só exemplos que tem, tá? Vamos lá. 2. Escreva a que grupo de vertebrados pertencem os animais abaixo. A. Cavalo. Pertence ao grupo dos mamíferos, tá? B. Tubarão. Pertence ao grupo dos peixes. Vocês querem que eu coloque no chat ou não? Não, né? Pronto. Cavalo, mamífero. Tubarão, peixe. O sapo, anfíbio. Galinha, ave. Jacaré, réptil. E o urso, mamífero. Certo? Então, é nessa sequência aí. E a última questão era para vocês escreverem algumas características dos peixes abaixo. A sardinha, tilápia, o surumbi, a raia, peixe dourado, o bacalhau e o anchova. Era para vocês escolherem, né? Para vocês escreverem características sobre esses animais, certo? Sei que vocês pesquisaram, eu sei que vocês colocaram, porque eu vi algumas fotos, né? De algumas pessoas que me mandaram, certo? Vi o da Maria Clara, vi o da Clarice, né? Vi um bocado de fotos, tá? Eu tô citando aqui as pessoas que eu tô vendo aqui na minha frente, tá? Que é o que eu lembro que eu vi. Pronto, voltando aqui. Vamos continuar com o nosso conteúdo, tá? Aqui na página 126, que vai falar sobre os anfíbios, né? Gente, eu já dei um focozinho, né, em relação aos anfíbios, certo? E os anfíbios, eles são seres vivos de pele úmida, tá? Que, durante o seu ciclo de vida, passam por duas fases.
uma aquática e outra terrestre. É tanto que eu não sei se foi aqui ou se foi na outra sala, porque os conteúdos parecidos e eu acabo me confundindo um pouco sobre as perguntas. Mas fizeram uma pergunta para mim. Tia, os anfíbios, né, no caso os sapos e as rãs, eles gostam de coisas úmidas, é fato. Mas, tia, quando eles nascem, eles vivem na água. Exatamente. Depois eles saem e vão ser terrestres. Também, certo? Por quê? Porque eles passam por fases, certo? Os sapos e as rãs, né, que no caso os anfíbios, eles passam por fases. Duas fases, uma aquática e a outra terrestre, certo? São exemplos de anfíbios, os sapos, as rãs, as pererecas e as salamandras, né? O mais comum entre a gente são os sapos e as rãs, né? As pererecas também. Salamandra já é mais, né, difícil um pouquinho. Mas encontra, viu, gente? É mais difícil, mas a gente encontra. Continuando. O seu desenvolvimento, ele se dá em duas fases. Agora a gente vai ver sobre essas fases, certo? A mãe, né, põe os seus ovos na água. Olha, agora vocês vão entender o porquê é que a primeira fase deles é aquática, certo? E o porquê que eles gostam de coisa úmida. Tanto que eu comentei em relação que eles aparecem mais em tempo de chuva. Vocês podem observar, né, que tanto os sapos como as rãs, como as pererecas, eles gostam do úmido, gostam do tempo frio, né? Por quê? Porque ao nascer, eles já nascem na água, né? Eles nascem no ambiente úmido, no caso, na água, porque eles nascem no ambiente aquático, certo? Então, assim, a mãe, ela põe o quê? Os ovos, né? Os ovos dela na água, certo? E eles são fecundados pelo gameta do pai, certo? O sapo pai e o sapo mãe, né? No caso. Mas, assim, a mãe, ela coloca lá na água os ovozinhos dela, certo? O pai vai lá e fecunda, certo? A partir do momento que o pai fecunda lá no ovozinho da mamãe, né? O que é que acontece? Vai gerar um novo filhote, né? O filhote, depois de formado, ele sai do ovo em forma de quê? De larva, certo? Ele vai sair em forma de larva. Tia, quer dizer que ele não sai logo um sapo, não? Não, certo? De acordo com o que ele vai crescendo, é que ele vai virando, certo? Tia, ô Oi. tia, o sapo ele não faz, ele vira girino. Aí que Pronto, ele vira um sapo. é isso aí que eu vou chegar lá agora, certo? A partir do momento, quando eu falei para vocês que a mãe, ela libera os ovos dela lá na água e o pai faz a fecundação do gameta, certo? Vai se transformar, né, num ovo, certo? Esse ovo, né, depois que é fecundado, que é formado o filhote, ele vai sair do ovo em formato de larva. E essa larva, ela se dá o nome de girino, certo? Ou seja, depois de fecundado, ele vai ser um girino, não será um sapo ainda, tá? Pronto. Depois de formado o girino, né, ele vai se aproximando da forma adulta. Quando ele vai se aproximando dessa forma adulta, né, ele passa pelo processo de quê? Da metamorfose, certo? Essa metamorfose, gente, é o processo corporal, né, de transformação corporal dos sapos e das rãs, certo? E ela migra para o ambiente terrestre. Preste atenção. Quando forma o ovo, né, que o girino está lá dentro, o que é que acontece? Ele vai sair, né? O girino vai sair, o que é que vai acontecer? Ele vai crescer. Primeiro, ele vai crescer, vai pegar uma forma corporal, para depois ele sair para o ambiente terrestre. Não é assim que ele se forma girino que ele vai sair, não. Não. Enquanto ele é girino, ele vai permanecer na água. Eu acho que vocês já até podem ter visto, eu já vi. Às vezes, quando chove, que forma uma pocinha de água,
E não é em todas as poças, certo? Você dá para ver, às vezes, alguns bichinhos pequenininhos pulando, certo? Aqueles bichinhos ali que são os famosos girinos, certo? Esses girinos, eles vão crescer, vão se transformar em sapo, ou rã, ou perereca, ou salamandra, depende do óvulo da mamãe e da fecundação do gameta do papai, certo? Pronto. Então, ele depois que ele migra para o ambiente terrestre, né, aí ele vai se transformando. Nós temos aqui o exemplo, ai que coisa feia, de uma perereca adulta, certo? E um girino. Olhem só como é o girino, gente. Ele é bem pequenininho, pequenininho mesmo, minúsculo mesmo, certo? O girino. E ali a perereca adulta, né? Aquela que solta os óvulozinhos para transformar novos, né? Novos filhotes, certo? Os girinos, gente, eles também respiram por brânquias. Por quê, tia? Por que que eles respiram por brânquias? Porque eles nascem no ambiente aquático, certo? Através disso, né, vocês sabem que os peixes vivem no ambiente aquático e respiram através de quê? Das brânquias. Os girinos não são diferentes. Se eles nascem na água, certo? Isso quer dizer que eles também respiram por brânquias, mas eles não continuam, tá? Através do processo de metamorfose que eles passam, né? Quando eles ficam adultos, eles perdem, certo? Perdem as brânquias e passam a fazer a troca gasosa por pulmões, certo? Ou seja, enquanto eles são girinos, né? Eles respiram por brânquias porque eles estão no ambiente aquático. Quando eles passam, né, para a forma adulta, eles perdem as brânquias e vão respirar através de quê? Dos pulmões, né? Igual a nós, certo? E também pela pele úmida, certo? Além disso, após a metamorfose, a cauda desaparece e as suas patas se desenvolvem. Pronto. Quando ele é girino, ele não tem as patas, aquelas patazinhas, né, que pulam. Não, eles não têm aquilo ali, não. Eles têm o quê? Eles têm uma cauda, certo? E essa cauda é onde facilita o movimento deles na água, certo? Então, eles perdem essa cauda e perdem também as brânquias, né? E passam a respirar através de pulmões e andar através de, andar não, pular, né? Caminhar através de patas, certo? Então, assim, nós temos aqui a locomoção dos anfíbios, né? Um processo de locomoção dos anfíbios. Como é que eles se locomovem, né? Eles se locomovem por meio de saltos, né? Pulando, que são o quê? Os sapos, as rãs e as pererecas. Elas pulam, né? Vocês sabem. E um pinote dela é maior do que uma carreira da gente, né? Às vezes, quando você corre, ele já tem pulado em você. Rastejando, que é a cobra cega. Tia, a cobra cega não é um réptil? Não. A cobra cega, ela é um único exemplo de anfíbio, certo? A cobra cega. Ela não é um réptil, porque a cobra, né, a serpente são répteis, mas porque elas rastejam, né? Mas a cobra cega, ela é um exemplo de anfíbio, certo, gente? E ela se locomove rastejando, né? Claro, igual as outras cobras. Caminhando ou usando as quatro patas, né? As salamandras. Salamandras, elas têm ela é tipo uma lagartixa, certo? Mas ela é um exemplo de anfíbio, certo? Vocês podem ver aí, nós temos três imagens, certo? E essas três imagens, nós temos a primeira, que é a rã, a cobra cega, certo? E a salamandra, certo? A salamandra, vocês podem ver que elas têm tipo uma espécie de lagartixa, né? É tipo uma lagartixa, certo? E ela se locomove caminhando, ela caminha, tá? Ela não rasteja, ela não pula como os outros anfíbios, né? Ela caminha, certo? Usando o quê? As quatro patas, certo? Essa parte aí, gente, do conteúdo dos anfíbios, ele é bem interessante, certo? Não, não é um bicho de sete cabeças, não, tá? O que eu quero que vocês entendam é só o processo, né, de metamorfose. Como eu falei para vocês, a gente está vendo esse conteúdo hoje, né, quando for amanhã,
A gente vai ver um videozinho. Eu já andei pesquisando, né? Mas não me aprofundei muito, não. Mas eu tenho o dia hoje, né? Para pesquisar esse videozinho, que eu quero achar um vídeo que passe para vocês, mostre como é o processo do sapo, certo? Como é o processo do sapo, das rãs da perereca, né? Desde a fecundação até eles adultos, né? Eu quero que vocês vejam essa parte aí. Mas, continuando aqui, né? A gente vai entender essa partezinha aqui bem direitinho. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver ficado alguma dúvida, que vocês me perguntem agora, nesse exato momento, antes de eu explicar a atividade. Alguma dúvida? Não. Não. Nenhuma Não? dúvida. Nenhuma. Graças a Deus que está tudo entendido, né? Nenhuma dúvida. Bom, vocês vão, né, fazer a atividade da página 127, certo? São apenas duas questões, né? Bem pouquinho, certo? Duas questões. Na primeira questão, ele diz assim, ó, pinte as frases que correspondem ao grupo dos anfíbios. Eles têm penas? Se tiver, se vocês acham que tem, vocês pintam, né? Seu corpo é coberto de pelos? Sua pele é lisa e úmida? Todos têm bico? Locomovem-se por salto, rastejando ou sobre quatro patas? Seu corpo é revestido de escamas ou placas ósseas? Aí vocês vão pintar. Eu vou dar uma dica para vocês, ó. Só tem 2 quadrinhos que vocês podem pintar, viu? Desses aí. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos. Apenas 2 quadrinhos que vocês irão pintar com as características dos anfíbios, tá? Oi? Eu tenho uma pergunta, senhora. Pode perguntar. Essas perereca adulta existe aqui no Brasil? As pererecas adultas? Uhum. Existem, sim. Existem. Agora sim, é uma raridade, porque a gente conhece mais a rã, né? A gente conhece mais a rã. Mas a perereca existe. Um dia eu vi, foi no ano passado, que era domingo, aí eu, meu pai e minha mãe ia para Fortaleza. Aí a gente foi lá para casa da minha madrinha e eu vi uma. Foi, né? Pois é. É como eu tô te dizendo, elas existem sim, certo? É mais raro a gente ver, mas a gente encontra. Porque é mais fácil a gente ver a rã e o sapo, né? A salamandra também não é fácil a gente encontrar, né? Mas tem, viu? Existe. Mas é como eu disse para vocês, é mais fácil a gente encontrar a rã e o sapo, os girinos também, né? Mas tem, viu? Pronto. Então, como eu disse para vocês, na questão 1, vocês vão pintar apenas 2 quadrinhos, certo? 2. Aí vocês vão descobrir qual é, através das características que eu expliquei para vocês, tá? Na questão 2, ele deu uma imagem, né? E de acordo com essa imagem, vocês vão responder os questionamentos a seguir. A. O que está acontecendo na imagem? Vocês vão escrever, né, o que é que está acontecendo na imagem, desde o princípio até o fim, né? B. Por qual motivo esses animais realizam essa ação? Por que é que eles realizam essa ação? Vocês dá para ver que o que está acontecendo aqui nessa imagem é um processo, né? Processo esse que vocês terão que explicar, tá bom? E na B, vocês irão dizer o porquê que eles realizam, né, essa ação, certo? Essa é a atividade de hoje, bem pouquinha, né? Não tem nem muita dificuldade, porque até então o conteúdo não é difícil, é fácil, e vocês, né, estão bem entendidos, pelo que eu vi, certo? Então, a tia já colocou a página, né, da atividade lá no Google Sala de Aula, tá bom? Eu já coloquei, página 127, né? Não tem dúvida, mas
acontece de não, nem todo mundo tá assistindo a aula, tem gente que assiste depois, né? Depois que termina, que fica gravado lá no YouTube, certo? Tem gente que assiste depois. Então, eu sempre estou colocando, né, lá, porque nós estamos utilizando esse método para poder ficar mais fácil para mim e para vocês, né? De corrigir as atividades e de, né, tá enviando as atividades para vocês ou qualquer outro tipo de aviso ou qualquer outro tipo de recado, certo? Então, essa atividade que vocês irão fazer, eu já coloquei lá, tá? No Google Sala de Aula, certo? E assim, gente, uma coisa que eu queria até estar falando para vocês em relação às notas, tá? As notas já estão disponíveis, tá? Lá já estão disponíveis lá no sistema que vocês possam estar olhando, certo? Quem conseguiu olhar, né, da outra vez também vai conseguir. Quem não conseguiu ainda, vai tentar até conseguir. A gente já explicou, né, como é que vocês vão utilizar, como é que vocês vão entrar para poder ver essas notas. Mas todas as notas já estão disponíveis. Vai estar lá o P1, que o simulado que vocês fizeram, que é referente à avaliação 1, né, a parcial 1. Tem o P2, que é referente ao segundo simulado que vocês fizeram, e lá no final vai ter o AV. O AV é o último simulado que vocês fizeram agora no mês de julho, certo? Que é referente à avaliação bimestral, certo? O sistema, ele é responsável por juntar as 3 notas, tá? E dividir lá e dar a média final, certo? Que tem lá a média MP, que é a média que vocês conseguiram no segundo bimestre, certo? Então, lá já está disponível, né? Todos os professores já colocaram as notas e já está disponível. Quem já viu, né, já sabe. Quem não viu ainda já pode estar procurando, certo? Tinha algumas pessoas que não conseguiram, teve algumas pessoas que não conseguiram entrar, certo? Mas eu creio que já foi resolvido e que vocês vão estar conferindo novamente. Oi. Eu consegui ver, minha mãe viu que eu tirei só notas boas. Com certeza, muito bem. Ô, tia! Oi. Mas a minha mãe só conseguiu ver o B1. Mas é só atualiza, certo, lá, e você vai conseguir ver, tá bom? Atualizar a página, mas já estão todas disponíveis, tá? Que já tentou várias vezes. Pois é, tem alguns... Mas dá certo, tá? Então, gente, já são 9h50, né? A nossa aula encerra por aqui. Amanhã nós estaremos aqui novamente. Então, tchau para vocês, beijos e até amanhã, tá? Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, valeu e fui. Até amanhã.